Contabilidade Básica, aula 102. Olha aí, de cara, meu amigo. Receita, não é fiquei mais rico? Então, são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil. Ok. Despesas, ao contrário, fiquei mais pobre, são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil. Se acostume que o CPC adora essa expressão benefícios econômicos, tá? Tô me dando bem, tô levando ferro. Enfim, conceito oficial, vamos lá. Receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma da entrada de recursos ou do aumento de ativos. Verdade, a gente viu isso. Está aumentando o ativo. Ou diminuindo passivo. Não é isso, ilustres? Que resultam em aumentos do patrimônio líquido. Tem que ser um aumento de ativo ou diminuição de passivo que resultem em aumento do PL, tá certo? Ou seja, não pode configurar um empate, nem um 0-0, né? Claro, e tem outra coisa, e que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais, dos sócios, instrumento patrimonial, ação, tal, dos detentores das ações, dos sócios, dos proprietários. Ok, ilustres? Então não se assuste, detentores dos instrumentos patrimoniais, por favor. Porque eu posso aumentar um ativo ou diminuir um passivo em decorrência de um aumento do capital. Geralmente é na forma de aumento do ativo, né? Ó, caixa, a capital. Ocorreu um aumento do ativo. E esse fato nem é 0-0 empate, ou seja, nem é permutativo. Mas isso aqui não é receita. Por quê? Porque está relacionado com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais, tá bom? Claro, se havia uma dívida também, olha. A empresa devia para a pessoa X. A pessoa X. Tá bom, ao invés de vocês me pagarem com dinheiro, podem me dar ações. Tá? Então, observe que o passivo foi diminuído por conta de um aumento diretamente no PL, né? Ok, ilustres? Olha aí. Mas claro que, ó, contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. A gente raciocina primeiro, claro, com uma subscrição, né? Aumento de capital. Despesas são decréscimos, receitas, aumentos. Despesas, decréscimos. Nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da saída de recursos ou da redução de ativos, é o contrário, meu filho. Ou assunção de passivos, aumento de passivos, tá certo? Na despesa a gente viu isso lá no começo do curso. Despesa, diminui ativo ou aumenta passivo. Receita, meu filho, aumenta ativo ou diminui passivo. Sem que, por favor, não pode acontecer isso aqui não. Sem que diminua um outro ativo ou aumente o outro passivo aqui, não pode, porque aí é 0-0 empate. Aqui, sem que aumente um ativo ou diminua um passivo, que também configuraria um empate, por favor. Isso aqui você já sabe. E sem também que esteja relacionada aos aumentos ou diminuições diretamente lá por conta das contas do PL, ocorridas diretamente nas contas do PL, você entendeu? Tá? Então, olha, despesas são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção de passivos, tá certo? Diminuiu o meu ativo ou aumentou um passivo, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido. Beleza. Receita, aumento do patrimônio líquido. Despesa, decréscimo do patrimônio líquido. Por isso que receita, fiquei mais pobre. Por isso que despesa, Eita! Por isso que receita, fiquei mais rico. Presta atenção, professor. E despesa, fiquei mais pobre, tá? Despesas resultam em decréscimo do patrimônio líquido.
não podem estar relacionados, esses decréscimos, com distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais. Por exemplo, está diminuindo o meu PL, está ocorrendo um decréscimo, mas porque eu estou devolvendo capital. Tá bom? Isso aqui não vai ser uma despesa. Por favor. Reconhecimento, isso é importante. Isso é importante. Marque aí no seu material. Isso vale para ativo, passivo, PL, receita e despesa. Vixe, misturando tudo mesmo, só para você ver a importância. Um item que se enquadre na definição de um elemento, olha, se enquadra na definição de um ativo, de um passivo, de um PL, de uma receita ou de uma despesa. Pronto. Deve ser reconhecido se for provável que algum benefício econômico futuro associado ao item flua, no caso de coisa boa, né, para a entidade, ou flua da entidade, saia, né, no caso de coisa ruim. Então vai ter que mexer com o benefício econômico futuro. Assim, vai ter que ser provável que algum benefício econômico futuro entre ou saia da entidade. Entre, no caso de ativo, receita, né, pessoal? Saia no caso de um passivo, despesa, tá? E claro, o PL vai envolver, conforme o caso, entrada e saída, não é isso? O item tem que ser provável, essa história do benefício econômico, fluir ou sair da entidade. E outra coisa, o item tiver custo, vai ser reconhecido se o item tiver custo ou valor que possa ser mensurado com confiabilidade. Não tem negócio de acho, não. Tá? Eu acho. Tem negócio de chute, não. Tô chutando um valor. Se for assim, não registra. Mas a contabilidade não registra. Não tá com base em estimativas? Verdade. Mas mesmo nas estimativas, eu estou mensurando com confiabilidade. Tá bom? Eu tenho que ter o custo ou um valor que possa ser mensurado com confiabilidade. Por favor, tá sabendo, né? Vimos os conceitos. Vimos o que é preciso para reconhecer. E agora, como é que se dá a mensuração? O que é que ocorre com a mensuração? É dar valor, tá? Isso aqui. Mensuração é o processo... Não me diga, né, professor? Mensuração é o processo que consiste em determinar os montantes monetários por meio dos quais os elementos das demonstrações contábeis devem ser reconhecidos e apresentados no balanço patrimonial e na demonstração do resultado. Qual vai ser o montante do elemento? Isso transformado em din-din dá quanto, meu filho? Pronto. Esse processo envolve a seleção da base específica de mensuração. Há várias bases de mensuração. Há vários modos de eu mensurar um elemento. E professor, um número variado de bases de mensuração é empregado em diferentes graus e em variadas combinações nas demonstrações contábeis. Essas bases incluem o que segue. Olha o mais usado, custo histórico. Tá? Os ativos são registrados. A gente vai ver agora na sequência, olha. 4 bases de mensuração. Modos diferentes de registrar um elemento. Tá bom? De mensurar um elemento. Mensurar, tá?
Custo histórico. Pelo custo histórico, os ativos são registrados pelos montantes pagos em caixa ou equivalentes de caixa ou pelo valor justo dos recursos entregues para adquiri-los na data da aquisição. Por quanto eu comprei a máquina? Foi por 200. Pronto. Eu vou registrar por 200. Tanto faz se à vista, tá certo? Ó. Esse é o custo histórico. Isso foi o que a gente mais viu, assim, não foi, professor, nos registros? Isso. Então, pelos montantes pagos em caixa, ou equivalentes de caixa, né? Caixa ou equivalente de caixa, pode pensar em dinheiro. Ou pelo valor justo dos recursos entregues para adquiri-los na data da aquisição, ok? Eu entreguei algum recurso aqui que tem um valor, que na data da aquisição tinha o valor de 200. Pronto. Pronto. Beleza, ilustres? Os passivos são registrados pelos montantes dos recursos recebidos em troca da obrigação, tá? Olha, peguei um empréstimo de 100. Então, peguei um empréstimo de 100, a regra é, estou devendo 100. É isso aqui, ó. Pelos montantes dos recursos recebidos em troca da obrigação ou, em algumas circunstâncias, como, por exemplo, imposto de renda, pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa, que se espera que serão necessários para liquidar o passivo no curso normal das operações. Beleza, né? No caso do imposto de renda, eu não recebi nada. Mas, eu vou pagar quanto, hein? Para liquidar essa dívida? Registra, pronto. Ok, ilustres? Aquele foi o custo histórico. Olha o custo corrente. Os ativos são mantidos. Alguns apresentam uma diferença sutil, tá? Em determinadas circunstâncias, alguns vão coincidir, é isso mesmo. Mas você tem que saber, teoricamente, né? Os ativos são mantidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa que teriam de ser pagos se esses mesmos ativos ou ativos equivalentes fossem adquiridos na data do balanço. A máquina lá no custo histórico eu tinha comprado por 200. Eu registrei por 200. O custo corrente é o seguinte, se eu for comprar hoje, o custo de hoje, o custo corrente é quanto? Então, pelo custo corrente, vai ser na data lá da demonstração, ok? Quanto é hoje, meu filho, isso? Tá? Os passivos são reconhecidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa, não descontados, que se espera seriam necessários para liquidar a obrigação na data do balanço. Beleza, ilustres? Quanto é que eu vou ter que pagar? Sem tirar aqui juros, eventuais juros embutidos, tá? Sem trazer a valor presente, porque isso vai ser lá na frente. Quanto de caixa vai ser necessário para liquidar a obrigação na data do balanço? Custo corrente. Bem parecido lá com a história lá do imposto de renda no custo histórico, né? É isso mesmo. Valor realizável. Valor de realização ou de liquidação. Os ativos são mantidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa que poderiam ser obtidos pela sua venda em forma ordenada. Os passivos são mantidos pelos seus montantes de liquidação, isto é, pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa, não descontados, que se espera serão pagos para liquidar as correspondentes obrigações no custo normal das operações. Olha, o passivo, igual a história lá no custo corrente e valor realizável. Não é verdade? Beleza? Vou continuar essa explicação aí na próxima aula.